Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos aqui mais uma vez para falarmos das coisas referentes ao reino de Deus. Estamos estudando sobre os dons espirituais, a teologia dos dons espirituais, e estamos caminhando para o final. Estamos aqui na nossa última aula, vamos ver a aula número 10, a lição número 10 do livro do Ibicamp. E hoje nós vamos tratar de assuntos de tamanha importância. Estaremos finalizando os dons espirituais, como vamos ver a seguir, mas são de extrema importância os dons que nós vamos falar, talvez os mais discutidos, né? Os mais até controversos nos dias que nós estamos vivendo. Eu quero compartilhar com você o nosso guia de estudos, nosso PowerPoint, que ele vai nos levar a lugares que são aí de relevância para o reino. Nós estamos aqui com esse livro que adotado pelo Ibicamp, foi escrito pelo professor José Lima de Jesus, debaixo da direção do pastor Jorge Vale. Hoje vamos ver a terceira parte dos dons espirituais. Dividimos em 3 lições os dons espirituais, e falando dos dons que são de manifestação e intervenção milagrosa e momentânea de Deus. Né? Vimos todos os dons e vamos dar uma repassada nisso agora para ninguém ficar perdido. Mas hoje vamos falar de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas, que são chamados os dons de elocução. A voz é usada de forma primordial, é algo falado, né? Apesar de sabermos que também outros dons usam a voz, mas esse ele por ser essencialmente falado, ele está dentro dessa categoria dos dons de elocução. Lembro você de ler o livro antes dessa aula, né? Se você ainda não leu, volta lá e depois você vem para cá para ler, para assistir a aula, porque vamos aqui apenas aplicar aquele conteúdo, tentar deixar bastante claro e tirar todas as dúvidas que possam aparecer aí durante a sua leitura. Vamos começar falando da relação entre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Aí começam, então, as questões controversas entre o meio cristão, e vamos tentar deixar as coisas claras aqui, para que ninguém tenha dúvidas quanto a isso, ou pelo menos tenha ciência, né, de como são os pensamentos, de como as igrejas têm lidado com esse assunto. A maioria concorda que os dons de manifestação sobrenatural e esporádica são concedidos após o batismo com o Espírito Santo. Já falamos sobre isso, que são os dons espirituais, que são dons de manifestação sobrenatural e esporádica de ação momentânea de Deus para o benefício de alguém ou da igreja como um todo, a igreja local. Né? Não estamos falando aqui de dons que acrescentem algo à igreja de todos os lugares ou de todos os tempos, porque são manifestações específicas e locais. Bom, apesar da maioria concordar que esses dons vêm após o batismo com o Espírito Santo, a discordância está entre o batismo no Espírito Santo, quando ele acontece e o que ele é. Então, vamos tentar aqui passar a vocês as principais linhas de pensamento e como se entende a questão dos dons espirituais. Bem, temos uma imagem aqui que tenta representar o dia do Pentecoste, né? Os discípulos e aí a ação do Espírito Santo, dá para a gente ter uma ideia. Bom, alguns creem que o batismo no Espírito Santo ele acontece no momento da conversão. Assim, mas já que, segundo essa visão, ele acontece no momento da conversão, todos os crentes já são batizados com o Espírito Santo. Porque se ele é crente, é porque ele se converteu. E se ele se converteu e o batismo no Espírito Santo acontece no mesmo momento, então todo mundo é batizado no Espírito Santo. Então todo mundo está apto a ter esses dons. O batismo com o Espírito Santo não é um evento especial e posterior à salvação.
segundo essa visão. Segundo essa visão, como ele já acontece com a salvação, então ele não é um evento especial. O batismo já é ligado, faz parte da salvação. Quando você é salvo, também automaticamente já é batizado. Então, nesse caso, todos já têm os dons desde a hora da salvação. Todo mundo já tem em potencial, todos os dons. Pode até não operar, ou não crer, ou não agir, enfim, é uma outra história. Mas que ele já recebeu o kit, né? A ideia do kit. Você foi salvo? Tá. Então, está aqui o kit da salvação. No kit da salvação está a vida eterna, está o batismo no Espírito Santo, tá todos os dons espirituais ali para você operar. O crente poderá ter experiências de enchimento de poder, mas isso não é batismo, segundo essa visão, né? Então, o fato de você, como aconteceu com os apóstolos ali, e ouvir um barulho como se fosse de um vento, né? E de ver em línguas como se fosse línguas de fogo, né? É um modo de expressar aquilo que eles viam, não quer dizer que tivesse havido barulho, aliás, que tivesse havido vento, ou que tivesse havido o fogo, né? Mas veja que é o barulho como de vento e a língua como de fogo. A segunda visão que nós vamos ver, o batismo com o Espírito Santo é um acontecimento separado da salvação, relacionado à maturidade e à santificação do crente. Então, divergente da anterior, que segundo a visão anterior, quando uma pessoa é salva, ela já recebe o batismo do Espírito Santo. Aqui nós temos uma visão diferente, de que o batismo ele não é na mesma hora, é um evento separado. Ser salvo é uma coisa, ser batizado é uma outra coisa. Mas esse batismo ele não está ligado a um evento, mas sim a uma maturidade cristã, a um processo de santificação, que a pessoa vai se tornando mais parecida com Jesus, a pessoa vai se tornando mais santo. Em algum momento desse processo, quando ela já está bem madura, bem santificada, em algum momento desse processo ela recebe o dom, aliás, o batismo com o Espírito Santo e também os dons chamados dons espirituais. Então, há um momento na história do crente onde ele é batizado com o Espírito Santo, mediante seu desenvolvimento cristão. Nós não sabemos qual é esse momento, é como um gatilho, né? A partir daquele momento, então, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele vai crescendo até a hora que isso acontece. Essa é a segunda visão que nós estamos olhando. Claro, não é a visão pentecostal, mas precisamos conhecê-la. Nesse momento, então, em que ela é batizada, ela recebe os dons espirituais e uma capacitação maior para buscar a santidade. Então, não está ligada a serviço. Segundo essa visão, o batismo do Espírito Santo com os dons não estão diretamente ligados. O foco principal não é o serviço, mas é a santidade, a busca da santidade. O serviço envolve, porque se entende que quanto mais maduro, mais santo, mais você serve ao Senhor, né? Mas não que o batismo estivesse diretamente ligado a isso. O dom de línguas, então, é como qualquer outro dom, e não uma porta de entrada para os outros dons, como a visão pentecostal nós vamos ver à frente. Aqui nessa visão, línguas é mais um. Tá? Assim como tem todos os dons que nós já estamos estudando, o dom de línguas é mais um dom. Né? Mais um dom. Terceira visão que nós vamos trabalhar é que o batismo com o Espírito Santo é um acontecimento separado da salvação e posterior à salvação. Ele é separado e posterior, mas acontece como? Como um ato de Deus. Veja que na anterior, ele vinha com uma ação humana, que ele ia se tornando mais santo. A ação é humana. Ele vai buscando a santidade até que é batizado. Aqui não. Na visão número 3, que o batismo com o Espírito Santo, ele vem como uma ação de Deus na vida daquele que busca o batismo. Quando o crente tem uma experiência, ou sente sobre si o poder de Deus. É uma experiência espiritual, é uma experiência que vem
como uma ação de Deus sobre a vida da pessoa, veja, sobre a vida da pessoa, como se ela estivesse sendo invadida por uma ação de Deus, revestindo essa pessoa do poder sobrenatural, que ela sente isso. Então, uma experiência, não é? O batismo acontece e ela percebe pela experiência que tem. E não é que é um ato de santificação, às vezes nem em busca da santificação ela está há muito tempo, né? Às vezes é um crente novo, né? Que não teve essa maturidade. O caso, por exemplo, do Cornélio, ele não passou por um período de santificação, né? Ele foi batizado nas águas e em seguida já foi batizado no Espírito Santo. Aliás, foi batizado primeiro no Espírito Santo, né? Nesse momento, o crente recebe os dons como ferramentas. Então, veja que também é outra diferença da visão anterior, que lá o batismo no Espírito Santo serve para que a pessoa cresça e possa ser mais santa ainda. Nessa visão, não. O batismo do Espírito Santo é um conjunto de ferramentas que lhe é dado naquele momento, para que a obra possa ser feita. Nada tem a ver com a santificação ou com a maturidade da pessoa. Ela pode ser até imatura, mas recebeu o batismo e pronto, né? E a visão número 4 é igual a 3, né? Que é um ato de Deus. Na hora ela recebe os dons, e os dons são ferramentas e que não estão ligados à santificação. Mesma visão. Porém, ela ainda acrescenta que existe uma evidência desse batismo, que é o falar em línguas estranhas, que alguém só se sabe que é batizado no Espírito Santo se ela falar em línguas, mesmo que seja poucas palavras, né? Mesmo que seja uma única vez na vida, mas que ela é o sinal de que foi, né, batizado. Então, alguém só pode dizer, fui batizado, segundo essa visão, fui batizado no Espírito Santo, se eu falei em línguas estranhas. Ok? Vamos a algumas definições, já que vimos aí as maneiras, as visões, né, a maneira como se trata esse assunto dentro de algumas teologias ou denominações, né? Definições e observações. Vale a pena pensar. Vamos ver aqui o que acontece. Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Temos um texto bastante conhecido nosso. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, até que, veja, eles deviam esperar a promessa do Pai. Não se afaste de Jerusalém, espere a promessa do Pai, que foi ouvida, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha, não se ausentem de Jerusalém, mas espere. Então, até que a promessa seja recebida. E que promessa é essa? Foi dita. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Diz aí Atos capítulo 1. Batismo é uma palavra grega que significa mergulhar, imergir, submergir. A palavra batismo em águas é a mesma palavra que está usada aqui, batismo no Espírito Santo. Então, assim como o batismo com água é um mergulho, também no Espírito Santo é um mergulho. Então, um mergulho na água caracteriza o batismo, né? Claro que dentro desse ato de fé, também o ato é de mergulhar, também no Espírito Santo o ato é de mergulhar. Vamos continuar com as nossas observações. O batismo nas águas é um revestimento externo com água, e no Espírito é como um uniforme ou armadura dada para a execução de um trabalho. Vamos pensar um pouquinho. Quando você é batizado em águas, você recebe o revestimento externo de água, não é? A água fica em volta da pessoa que é batizada. Ela envolve a pessoa que é batizada.
ela não é interior. Quero dizer, a pessoa não bebe água quando ela é batizada. Não é bebendo água que ela é batizada, mas ela é envolta em água. Então, a água está exteriormente. Assim como o batismo do Espírito Santo, nós podemos imaginar que o batismo é como uma armadura, ou como um uniforme que lhe é dado. Algo exterior, não é interior. Por isso que, aparentemente, nós temos a ideia de que não está ligada a um amadurecimento, que é algo interno, né? Ou é um encher do Espírito interno, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos. Então, enchei-vos está dando uma ordem para que você seja cheio, você faça o serviço, você seja cheio do Espírito. Então, está ligado a amadurecimento, é uma atitude sua. Aqui no batismo parece ser diferente, porque é um revestimento externo que não é seu, né? Quando nós vamos ler na palavra que eles foram cheios, veja que é uma ação de outro, né? Foram cheios do Espírito Santo e não enchei-vos do Espírito Santo. Veja que há uma diferença. Veio sobre eles e outra veio dentro deles. Então há uma diferença entre a maturidade e o batismo. Olha como diz versículo 49 do capítulo 24 de Lucas. Eis que vos envio sobre vós, é aí a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Olha a palavra revestidos de poder. Então volta a ser revestimento, algo que o envolve, é revestimento. Não deveriam sair de Jerusalém sem o revestimento de poder. Veja que a palavra poder que aparece aí, ela é uma palavra de força, de poder, é a palavra dunamis, que essa palavra dunamis, ela vem ligada à dinamite, como você já sabe, né? Então, você lembra da dinamite, você lembra que é uma palavra que está ligada a poder. Não está ligada à autoridade. Autoridade também é poder. Quando Jesus diz no Evangelho, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, algumas versões trazem todo o poder me foi dado no céu e na terra, porque também pode ser traduzida por poder, mas é um poder ligado à autoridade, que não é poder ligado à força, a capacidade de poder fazer, e não de ter autoridade para fazer, né? Que combina com a definição de dom, né? Fazer alguma coisa, ter habilidade concedida para fazer alguma coisa. Atos capítulo 1, verso 8, diz, mas recebereis poder, olha de novo a palavra poder, ao descer sobre vós, olha de novo sobre aqui em vermelho, nós vamos colocar sempre que possível o sobre em vermelho, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, veja, você vai receber poder quando vier sobre você, ou quando você for revestido desse poder, para que você seja testemunha. Então, veja, é ferramenta, né? É trabalho. Revestimento de poder. Vamos lembrar sempre disso. Continuando com as nossas observações e definições, que são termos importantes para entender esse assunto. A experiência do enchimento pode ser renovada. Aqueles discípulos tiveram renovações, não tiveram novos batismos, mas tiveram renovações. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja, foi uma coisa repentina. Ficaram cheios, ou como uma versão diz, foram cheios, indicando uma ação externa sobre eles, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, ligado de novo ao trabalho, intrepidez anunciava a palavra de Deus. Eles foram ali renovados, porque eram as mesmas pessoas que estavam lá no início do livro de Atos. Agora já estamos no capítulo 4 de Atos, e eles estavam orando e tremeu o lugar, aconteceu tudo de novo. Porém, não era um batismo, agora era uma renovação. Basicamente, os mesmos irmãos que estavam no dia de Pentecostes estavam participando da experiência novamente.
sobre receber o batismo no momento da conversão. Vamos ver isso. João, capítulo 20, verso 22, nós temos que, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Nós estamos em João 20, e eles tinham recebido o Espírito Santo. Né? Lembram disso? João, capítulo 20. Atos é bem depois. Então, um outro evento. Não é o mesmo evento. Agora, existe algum sinal ou evidência do batismo do Espírito Santo? Será que existe algum sinal? Olha só, Atos 2, de 1 a 4. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Sobre. Então, veja, som como de vento e não vento, línguas como de fogo e não fogo. E eles vieram e pousou sobre cada um deles. Sobre, novamente. Então, todos ficaram ou foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, aconteceu alguma coisa? Tem alguma evidência de que eles foram batizados? Aqui, nesse texto? Tem. Eles começaram a falar novas línguas. Aconteceu alguma coisa e eles começaram a falar novas línguas. Então, nesse texto tem. Vamos ver no texto seguinte, Atos capítulo 10, verso 44 a 46, e ainda falava Pedro essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre, olha de novo, sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, aconteceu alguma coisa aqui que evidenciou que eles foram batizados no Espírito Santo? Sim, eles falaram em outras línguas. Continuando, vamos olhar ainda se existe evidências. Um outro texto está em Atos, capítulo 19, verso 1 a 7. Nós não vamos ler todos eles, mas diz que impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre, olha de novo, sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram, e eram ao todo uns 12 homens. Então, aconteceu alguma coisa aqui quando eles foram batizados? Quando o Espírito veio sobre eles? Sim, aconteceu. O que aconteceu? Falaram em línguas e também profetizaram. Mais um texto, Atos capítulo 8, de 15 a 18, também não vamos ver tudo, mas aí está o texto. Então lhes impunham as mãos, quem eram eles? Pedro e João, e recebiam estes o Espírito Santo. E vendo, palavra aqui observando, porém Simão, que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu o dinheiro. Então Simão estava ali, Pedro e João estavam impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Agora, tinha alguém do lado e ele percebeu, ele viu, ele observou que eles estavam recebendo o Espírito Santo. E como ele observou? Aqui nós não sabemos, não está escrito, mas dá para entender que alguma coisa aconteceu a ponto de um ser humano observar, né? Ele ver alguma coisa que estava acontecendo. E a gente certamente não está falando aqui da vinda do Espírito Santo, do Espírito como pomba, que dá para ser visto dessa forma, né? Então, alguma coisa aconteceu. Houve o falar em línguas aí? Não sabemos, mas muito provável, sim, porque houve algo que foi observável. Em todos os casos mencionados, houve o falar em línguas, a não ser no último, onde, como já disse, não está explícito, porém algo especial foi observado, sem dúvida alguma. Porém, não há nenhuma referência dizendo que a obrigatoriedade de falar em línguas como confirmação do batismo. Não existe um texto que diga, olha, tem que ser assim. Não diz. Mas a experiência
tem mostrado no meio pentecostal que o batismo está realmente debaixo de uma evidência, né? O que leva a concluir que alguém poderá, sim, ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Talvez falar alguma palavra, alguma coisa assim, e ter que praticar, não é? Ter que praticar as línguas estranhas. Então, esse é um assunto importante e que falar em línguas estranhas deve ser algo a ser buscado, porque é uma promessa do Pai. E para que a gente possa dizer, não, eu tenho certeza que o cidadão foi batizado, ele tem que demonstrar isso, e as línguas estranhas parecem ser essa confirmação mesmo. Agora, uma outra relação importante, que é muito confundida, qual a relação entre os dons espirituais e a espiritualidade? Nós conhecemos o texto de Gálatas, que está representado aqui por essa laranja de 9 gomos, né? Amor, fidelidade, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso se refere ao fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito expresso em nós. Fruto do Espírito expresso. Mas não devemos confundir dons espirituais com o fruto do Espírito. São duas situações ou duas coisas diferentes ligadas ao cristianismo. O fruto do Espírito, que está em Gálatas 22, é o fruto que o Espírito Santo produz na vida do crente. Veja que ele está no singular, o fruto do Espírito. Ele tem 9 aspectos, mas ele é um fruto. Ele é claramente descrito como amor, paz, alegria, etc. Ele tem a descrição do que é. Nós não temos como duvidar. Qual é o fruto do Espírito Santo? São essas coisas aí. A variedade de línguas, curas. Isso são descritas como dons. Então, o fruto é amor, paz, alegria. Há uma descrição deles. Agora, os dons têm uma outra descrição. Variedade de línguas, curas, ensino, etc. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Os dons espirituais estão no plural, porque ele nos capacita a realizar o ministério, enquanto que o fruto está no singular. Ele demonstra o quanto nos rendemos ao Espírito e estamos cheios dele e nos afastamos do pecado. Se entendemos sempre isso. Dons são ferramentas. E fruto é vida com Deus. O dom espiritual é distribuído pelo Espírito como lhe apraz, e não como uma recompensa pelo caráter aperfeiçoado, ou por quão cheio do Espírito você é. É apenas graça de Deus. Línguas estranhas. Entrando diretamente neles, vamos falar a capacidade dada por Deus para falar em uma língua não aprendida. Isso é línguas estranhas. No grego, aparece como glossa, que é língua, membro do corpo, mas também pode ser indicado às vezes pelo idioma ou dialeto. Pode ser a língua mesmo, né, como parte do corpo, ou pode também indicar o dialeto. Alguns acreditam que é um dom espiritual como qualquer outro. É um dom, como nós já vimos isso, algumas linhas de pensamento. Outros pensam que não é um dom espiritual no sentido de ser uma ferramenta para a igreja, mas ele é um sinal do batismo no Espírito Santo e também um novo caminho de oração e edificação pessoal. E ainda a porta para a entrada dos dons. A Bíblia fala de oração em línguas, não é? Você ora em línguas, o Espírito ora bem. Atos capítulo 2, 4, nós temos que a língua era desconhecida de quem falava, mas era conhecida do ouvinte. Interessante esse momento. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, glossa, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Em Atos 2:8, a palavra ali é dialeto, conversação, fala. E olha como eles respondem.
como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ou seja, em nosso próprio dialeto. Então, as línguas estranhas agora foram apresentadas como dialetos. Olha, nós os ouvimos no nosso próprio dialeto. Nas outras ocorrências, as línguas glossa eram desconhecidas. Então, a única vez em que nós entendemos aí que ele era desconhecido, que a língua ficou conhecida, pelo menos na Bíblia, é nesse evento de Atos 2:4. Agora, observe que a experiência cristã mostra muitos outros casos onde alguém está falando em línguas estranhas, mas é uma língua conhecida de alguém. Alguém que está ali presente, que precisa receber a mensagem de Deus, e é que através dessa língua a pessoa entende. Mas isso são coisas que Deus faz para o bem dos seus filhos. Não é? Nós não podemos afirmar que é assim que acontece todas as vezes. O que nós temos são os textos bíblicos que estamos estudando. As línguas estranhas, nós podemos dizer que ainda são para hoje. Né? O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, como não veio ainda o que é perfeito, entendemos que aquilo que é em parte ainda acontece. Ainda há ciência, né? Ainda há profecias, ainda há línguas. Então, ainda é para hoje. Não há indicação de que seja a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Não há uma indicação de que línguas estranhas sejam a língua dos anjos. Orar em línguas é falar com Deus. Olha, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Quando você fala com Deus, você está orando, né? Oração. É possível que o texto abaixo se refira a isso. Vamos ver aqui. Veja que não está explícito, mas é bem possível, assim os teólogos entendem. Muitos teólogos entendem. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 24. A oração, quando eu oro a Deus, não tem necessidade de interpretação, porque eu estou orando, é uma oração. Né? Então, eu estou orando em línguas, mas isso não é o dom que precisa ser interpretado. O dom, sim, é variedade de línguas. Então, a Bíblia não chama de dom de línguas na sua lista, mas diz o dom de variedade de línguas. É dos dons de intervenção milagrosa e momentânea de Deus na igreja. Está na categoria da revelação, com expressão verbal. Observe que não é o dom de línguas, mas o dom de variedade de línguas. Não é a língua aprendida nem entendida. Então, ela precisa de interpretação. Se não há intérprete na igreja, diz Paulo, o dom não deve ser usado. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo, com Deus. Então, olha, se não há quem interprete, o dom de variedade de línguas não deve ser utilizado na igreja. Não é que não é para falar em línguas na igreja. Pelo contrário, ele diz, continua orando consigo mesmo e com Deus. Continue, né? Na oração você pode ficar. Mas se não há intérprete, então não tem por que eu operar o dom de variedade de línguas. É necessário critério e ordem na utilização desse dom na igreja. Olha, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Então, ele está falando do quê? Da oração em línguas? Não, está falando do dom de variedade de línguas, porque se precisa de interpretação, é o dom, não é a oração. O dom de variedade de línguas, quando interpretado, tem o mesmo efeito do dom da profecia.
pois é a mensagem de Deus à igreja, ou até a uma pessoa que seja. Quem profetiza, diz Paulo aos Coríntios, é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. Vamos deixar claro que esse superior aqui não é hierarquicamente e nem em importância, mas em utilidade para a igreja, porque não adianta alguém falar em línguas e não ser interpretado. Então, ninguém entende nada, melhor a profecia. Mas quando ela é interpretada, então as duas se tornam equivalentes. É para efeito, né, de utilização. Interpretação de línguas é um dom de intervenção também milagrosa e espontânea de Deus na igreja. Está na categoria de revelação com expressão verbal. Capacidade de interpretar as línguas estranhas. Esse é o dom. Não é traduzir, e sim dar significado. Ok? Vamos entender bem que não é tradução, mas é interpretação. Você interpreta. Na tradução, uma palavra é traduzida por uma outra correspondente. Porém, na interpretação, Deus dá o sentido da mensagem e não é palavra por palavra, como na tradução. Então, se tiverem dois intérpretes e uma pessoa só falando em línguas para ser interpretada, os dois intérpretes provavelmente vão entender a mesma coisa, provavelmente não devem entender a mesma coisa, porém vão interpretar de forma diferente. O mesmo sentido, a mesma mensagem, não pode ser uma mensagem diferente, mas as palavras usadas por um e por outro certamente serão palavras diferentes, porque é uma interpretação. É como você ouvir uma história e contá-la. Quando você conta, cada um conta com as suas palavras. O dom da profecia. O dom da profecia é o último dom que nós vamos falar nessa aula e também nesse curso, né? O dom da profecia, nós já falamos do dom de profeta, nós já falamos do profeta no Antigo Testamento, em outras lições, já falamos até do dom da profecia para diferenciá-los lá atrás. Mas agora vamos falar apenas desse dom aqui, que é uma manifestação momentânea, sobrenatural do Espírito Santo, para falar em nome de Deus à igreja ou a uma pessoa, com o objetivo de exortar, de edificar e de consolar. É assim que temos 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Então, a profecia tem o objetivo de falar em nome de Deus para exortar, edificar e consolar. Normalmente traz uma mensagem além da geral, não é uma mensagem geral, como está explícita na Bíblia, que vale para todo mundo, para todas as pessoas, sexo, idade e para todas as épocas, presente, passado e futuro. A palavra bíblica, a profecia bíblica, ela vale sempre. Mas a palavra profética, o dom da profecia, quando ele é operado, ele só vale para aquela situação, para aquele momento, e eventualmente para aquela pessoa, se for o caso. Ele traz uma mensagem que vai além do geral, e ela é aplicada diretamente à pessoa, ou aquelas pessoas que estão presentes. O âmbito é local, né? É através da revelação momentânea de Deus. Tal mensagem não é aplicável a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Eu não posso pegar uma palavra que foi dada a uma igreja no dom da profecia e escrever na Bíblia. Vou acrescentar na minha Bíblia aqui. Não, não posso fazer isso. É exercido na igreja para que haja exortação, consolação e edificação, como nós já falamos, mas eu quero levar em conta aqui que não temos a palavra aqui direção. Direção. Consolação é uma coisa, exortação é outra e edificação é outra, mas ela não é direção. Sua aplicação é particular, diferente do ministério profético. Então aqui, a palavra profética, ela não deve dizer para você o que você deve fazer da vida. Você decide. Ela te abre janelas, ela mostra situações e você então decide por si próprio. Ninguém pode nem deve sentir-se dirigido por uma profecia. Não faça isso. Não dirija sua vida por profecias. A mensagem nunca poderá contradizer as Escrituras.
As profecias não podem ser desprezadas. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O profeta poderá ter o dom da profecia, mas nem todo aquele que tem o dom da profecia é o profeta, quando eu falo do dom oficial, lá dos 5 ministérios. Percebemos a diferença do dom da profecia no modo que se apresenta no texto de Atos 21, versos 9 e 10. Olha, que falam que ele tinha filhas que profetizavam, e em seguida compara com Ágapo, que era um profeta. Veja, ele diferencia. Elas profetizavam e ele era um profeta. Muito bem, chegamos ao final, e eu creio que tivemos um tempo de edificação. Espero que tenha sido esclarecedor para você, mas se você tiver dúvidas, volte ao texto, leia novamente, assista a aula novamente e pode, sem dúvida, nos consultar também. Vá até o site, né, e responda as suas questões. E que Deus abençoe. Muito obrigado pelo tempo que nós tivemos juntos aqui. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus o recompense. E até a nossa próxima disciplina, quando estaremos aqui falando das coisas de Deus.